Episódio 66, Dragon Quest Dino Daibo Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio 66 você vai encontrar nos capítulos 234 até o 236 do mangá. O episódio começa com o novo Rei das Feras e seus soldados atacando. Diferente do mangá que já mostrava o Lomberuki e o Mr. Vern. Shio derruba um dos monstros no chão com uma cabeçada e seus soldados vão lá para terminar o serviço. Vemos também Badak e Brukina derrotando alguns dos monstros, e o Nova também aparece derrotando alguns dos monstros, enquanto Merle está curando alguns dos feridos. Quando ela está prestes a ser atacada pelas costas por um dos inimigos, a Rainha Flora interfere. Essas cenas nós não temos no mangá, e aqui foi um bom acréscimo para o episódio mostrando mais a participação dos personagens. Na cena seguinte é que o anime fica como o mangá, mostrando o Lomberuki e o Mr. Vern. Mr. Vern pergunta o que Lomberuki está fazendo ali e Lomberuki fica surpreso de ouvir a voz do Mr. Vern. Mr. Vern cobre a própria boca e ele se dá conta que fez besteira. E o Lomberuki fica curioso porque o Mr. Vern resolveu ficar calado. E logo desconfia que há algum motivo para que o Mr. Vern não queira que Lomberuki ouça a voz dele. Sem dizer nada, Mr. Vern vai para cima do Lomberuki e o Lomberuki tranquilamente consegue aparar o golpe. Lomberuki menciona como se antigamente já tivesse acontecido esse confronto, e Mr. Vern diz que foi há quase um século atrás. O mangá é mais específico dizendo que isso aconteceu há 90 anos atrás. Vemos um flashback mencionando que aconteceu no 7º palácio do Rei Vern no mundo dos demônios. Vemos Vern à mesa sendo servido por algumas garotas, e Mr. Vern ao seu lado, enquanto Lomberuki mais jovem está distante numa poltrona com duas outras garotas. Lomberuki se levanta, Vern pergunta o que houve, e Lomberuki responde que vai embora e que nunca deveria ter vindo. Vern pede que Lomberuki espere e diz que tem muito respeito por ele, e conta que gostaria de ter Lomberuki servindo ele para sempre. Vern faz elogios pelo trabalho do Lomberuki como ferreiro, inclusive por conta do cajado Magivoraz. E Lomberuki diz que o cajado foi o que decepcionou ele, pois o cajado fará com que Lomberuki deixe de procurar a arma suprema se ele considerar o cajado como se fosse. Vern pede que Lomberuki reconsidere, mas ele se recusa, dizendo que mesmo o Vern sendo o rei do mal, o ser mais poderoso do mundo dos demônios, ele não pode tirar a liberdade de Lomberuki. Então ficamos sabendo pelo Vern que Lomberuki é suficientemente forte para poder dizer essas palavras. E revela saber que Lomberuki é um dos maiores espadachins do mundo dos demônios. Aqui eu não sei se houve algum erro de tradução da legenda, mas no mangá o Vern diz que o Lomberuki é o melhor espadachim do reino dos demônios. E o Lomberuki esconde essa grande habilidade trabalhando como ferreiro. Vern menciona seus planos de trazer a luz para o mundo dos demônios e que para essa batalha ele precisará do maior número de servos possíveis, então ele diz que gostaria de ter Lomberuki como seu espadachim liderando o poderoso exército do Rei do Mal. Lomberuki só responde que seu trabalho está feito e dá adeus ao Rei do Mal. Mr. Vern fica um tanto nervoso e parece querer tomar alguma atitude, mas o Vern o impede. E o Vern diz que mesmo o Lomberuki sabendo que não pode vencê-lo, ele ainda o desafia. E se eles lutassem, o Lomberuki acabaria morto, então seria um desperdício. E como a vida dos demônios é longa, o Vern tinha esperança de que Lomberuki voltasse atrás. Enquanto Lomberuki caminha para ir embora do palácio, o Mr. Vern surge em sua frente. Lomberuki percebe que o Mr. Vern tem sede de sangue e pergunta se esse é o desejo do Vern. Mr. Vern salta na direção de Lomberuki e faz um corte cruzado com duas lâminas, fazendo a cicatriz no rosto do Lomberuki. E ele sequer tenta desviar, ele fica calmo e recebe o ataque de frente, o que faz o Mr. Vern ficar um tanto assustado e recuar um pouco. E quando o Mr. Vern se dá conta, já tem uma espada apontada para sua garganta. Com uma voz séria, Lomberuki reconhece que insultou a generosidade de Vern, e foi por isso que ele permitiu que Mr. Vern o atingisse no primeiro ataque, para que esse ferimento sirva como uma penitência. Em um tom ameaçador, Lomberuki diz que se o Mr. Vern continuar, Lomberuki não vai se segurar. E dessa forma o flashback se encerra. É retomada a luta atual entre Mr. Vern e Lomberuki, e o Mr. Vern se pergunta por que o Lomberuki se aliou ao Dai e os humanos. Lomberuki diz que não precisa de mais ferimentos no Mr. Vern, e os dois acabam se distanciando. Mr. Vern tenta atacar de longe o Lomberuki, mas o Lomberuki é tão rápido que chega nele antes, forçando o Mr. Vern a ter que se defender com suas lâminas. Ao mesmo tempo que disputam forças, os dois vão liberando ainda mais poder. A cena corta e passamos a acompanhar Dai e os outros. Ryunkyo e Crocodile agora sabem dos planos, enquanto Ryunkyo segue para derrotar o Mr. Vern. Porque Ryunkyo ainda não sabe que Lomberuki se carregou disso, então ele acredita que o Mr. Vern pode atrapalhar o feitiço. E é então que Lomberuki e Mr. Vern passam em grande velocidade por eles numa luta insana, todos ficam de boca aberta com o tamanho e poder dos dois. E a luta dos dois está bastante equilibrada, isso é inclusive observado pelo Ryunkyo.
E Dai reforça o quanto o Lomberuki é forte e inclusive acabou derrotando ele e o Ryunkyo juntos. Então Dai e os outros começam a se preparar para fazer o feitiço. Na cena seguinte vemos Shio tendo trabalho com um dos monstros. E é então que Crocodile chega e com apenas um golpe salva o Shio. Shio fica feliz, assim como Badak, que está ali também lutando. E Crocodile anuncia que veio para ajudar. Shio pede que seus soldados saúdem o antigo Rei das Feras, e Crocodile recebe a sua nova arma, um machado feito pelo Lomberuki. Badak ensina o Crocodile a usar o machado, e Crocodile já começa a mostrar o seu poder. Agora, além do seu grande poder físico, Crocodile também conta com um machado mágico que é capaz de soltar feitiços como um mago. Enquanto Badak, empolgado, explica outros feitiços do machado, ele acaba quase sofrendo um ataque, mas o Crocodile interfere usando o feitiço do tipo Bag, explodindo o monstro. E Crocodile comenta que o Great Axe dele agora é como se fosse o seu Avance Trash. Crocodile diz a Badak que agora ele pode relaxar, e Badak aceita a sugestão. Mas logo ele se levanta e diz que não pode ficar deitado agora. No mangá ele realmente fica relaxado descansando, no anime mudaram a postura do Badak e pra mim ficou melhor no anime do que no mangá. Aliás, o Badak do anime é mais legal do que o do mangá. Na cena seguinte vemos a Flora usando o feitiço atacando um dos monstros, o que também não acontece no mangá. E de repente a Amy passa pela Merle e vai correndo na direção do Ryunkyo para entregar a lança a ele. Enquanto isso, a princesa Leona está explicando sobre como funciona o feitiço, mas a Amy chega e interrompe a explicação. Enquanto Amy conversa com Ryunkyo, a Man demonstra um certo desconforto. Amy pede que Ryunkyo lute viva, então ele pega sua lança e a transforma agora em sua armadura. Ryunkyo conta que quando estava preso lembrou-se das palavras da Amy e que isso deu energias para ele seguir em frente. E assim, Ryunkyo agradece a Amy. E ela fica feliz por ter sido útil. Ela lembra que a luta apenas está começando e que Ryunkyo pode agradecê-la depois deles sobreviverem. Tudo isso enquanto a Man continua desconfortável, talvez com certo ciúme. E a Leona, de forma engraçada, acaba interrompendo perguntando se a Amy já acabou. A Amy fica um tanto sem jeito e a Leona diz que precisa continuar explicando o feitiço. Leona então termina de explicar como funcionará o feitiço, enquanto Pop se demonstra preocupado, e Pop, com um pouco de medo, acaba perguntando se eles não conseguirem juntar as 5 luzes. E ele acaba sendo censurado pelo Dai e a própria Leona. E Leona explica se um deles não conseguir utilizar sua insígnia, o feitiço vai ser somente com o poder dela e não será o suficiente para destruir a barreira do palácio. Man e Ryunkyo tentam dar um apoio ao Pop. Na cena seguinte vemos uma bela cena do Nova usando seu ataque especial Grande Lâmina do Norte, destruindo diversos monstros de armadura. E no maior estilo Metal Hero, como no episódio anterior, temos o Nova ali dizendo que não dá pra se mexer se você estiver em pedaços. E essa cena aqui conseguiu superar a do mangá. É então que o Nova também ouve a voz do Crocodile. Crocodile derrota mais um dos monstros de armadura e comenta que o Nova destruiu quase todos eles, apenas alguns ficaram ali. Em seguida vemos Shio atacando outro monstro de armadura, ele consegue derrubar o monstro no chão e todo o seu exército vai para cima do monstro. Nova pergunta o que aconteceu com o Mr. Vern e Crocodile responde que o Mr. Vern está lá em cima piscando de vez em quando. Eles observam e Lomberuki e Mr. Vern passam por eles. E vimos mais uma boa sequência de golpes entre Lomberuki e Mr. Vern, enquanto Nova comenta que aquela luta é de outro nível. Em seguida, vemos a princesa iniciando a sua oração e ativando o poder de sua insígnia. A princesa começa a emitir um pilar de luz que vai até o palácio do Vern e ela chama o Dai em seguida para vir junto com ela. Dai parece um pouco ansioso e a princesa pede que ele esvazie a mente. E assim Dai cria um pilar de luz azul. Em seguida, Ryunkyo também consegue ativar o poder de sua insígnia. A cena corta e retomamos novamente a luta entre Lomberuki e Mr. Vern. Outra vez eles tomam certa distância e vemos que os dois já estão ofegantes e cansados. Lomberuki conclui que eles estão no mesmo nível e assim não haverá um vencedor. Mr. Vern vê o Minotaur sendo feito e pensa em fazer alguma coisa, mas o Lomberuki impede na hora. A Man também consegue ativar o poder da sua insígnia e o último agora será o Pop. Lomberuki diz que enquanto ele estiver ali os dois vão ficar treinando e o Mr. Vern não vai poder interferir. E o Mr. Vern diz que não vai adiantar nada. Lomberuki pergunta novamente se agora não faz diferença ele ouvir a voz do Mr. Vern e Mr. Vern responde que ouvir a voz dele não importará porque logo o Lomberuki estará morto. Mr. Vern aponta para o céu dizendo que logo todos estarão mortos. E Zaboeira surge de um portal, anunciando que agora é o segundo em comando no exército demoníaco. Crocodile diz que o Zaboeira não vai virar o jogo e que dessa vez ele finalmente vai dar o que o Zaboeira merece. No mangá, o Crocodile diz que vai mandar o Zaboeira pro inferno mesmo. Mr. Vern ordena que o Zaboeira use o segundo plano, e então o Zaboeira começa a lançar ataques no campo de batalha. E cápsulas mágicas acabam aparecendo depois dos ataques. E cada cápsula daquela tem dezenas de monstros. Zaboeira anuncia que ninguém jamais viu monstros tão poderosos assim.
Todos ficam muito preocupados quando Zabueira anuncia que será o fim deles. E Flora então apressa o Pop. Pop suplica pela ajuda de Deus e segura a mão da Man, enquanto Zabueira liberta os monstros das cápsulas. Pop abre os olhos e percebe que a sua insígnia não foi ativada. Todos olham com um espanto para o Pop enquanto o Pop começa a ficar desesperado. Pop lamentando diz que sabia que não funcionaria. Ele larga a mão da Man e se ajoelha completamente derrotado e reafirma que não consegue. E é assim que termina o episódio. Sobre a crítica desse episódio 66 de Dragon Quest, o episódio conseguiu superar o mangá, já que ele trouxe cenas extras de alguns personagens, dando destaque para vários personagens no único episódio, mesmo que fosse num pequeno trecho, mostrando a participação deles além daquilo que a gente vê no mangá. O grande destaque desse episódio com certeza foi um Lomberuki ali com o Mr. Verne. Só me gerou duas dúvidas. Em relação ao Mr. Verne, por exemplo, que o Ryunkyo acabou humilhando ele no episódio anterior, será que o Mr. Verne então foi pego desprevenido, que ele não estava lutando com seu poder máximo, já que agora a luta entre ele e o Lomberuki está bastante equilibrada e parecia que o Ryunkyo estava muito superior a ele anteriormente? Ou será que o nível do Ryunkyo agora é muito superior ao do Mr. Verne e do próprio Lomberuki, sendo que antes o Lomberuki tinha conseguido derrotar o Dai e o Ryunkyo, claro, sem usar suas armas especiais e seus poderes máximos, apenas usando as habilidades com a espada? Me conta aí o que você acha sobre isso. Outra coisa que não me pareceu muito clara foi por que o Mr. Verne foi lá e tentou atacar o Lomberuki quando ele saiu do palácio do Verne. Ao meu ver, deixou em aberto ali que talvez o Verne tenha mandado o Mr. Verne fazer aquilo com o Lomberuki, já que na grande maioria das vezes o Mr. Verne age somente com autorização do Verne. Comenta aí também o que você acha sobre isso. Será que o Verne mandou o Mr. Verne atacar o Lomberuki como uma espécie de punição, como o próprio Lomberuki acabou aceitando ser atacado? Eu não poderia deixar de elogiar também a forma como o pessoal de Dragon Quest consegue dar destaque para cada um dos personagens, como eu já tinha falado anteriormente, eu gosto muito disso, e aqui eles conseguiram fazer isso ainda melhor do que eles fazem no mangá. Tivemos destaques do Nova, do Crocodile, do Shio, do exército dele, do Badaki, que aqui no anime consegue ser mais carismático do que o personagem do mangá. Vimos que até a Flora teve certo destaque em alguns momentos ali ajudando, salvando a Merle, e a própria Merle trabalhando no campo de batalha curando os feridos. Isso é algo raro da gente ver nos animes, geralmente os protagonistas têm muito destaque aqui, o Dai, por exemplo, e os outros discípulos de Avan ficaram ali cuidando apenas da preparação do feitiço. Enquanto os coadjuvantes tiveram um bom destaque, principalmente o Lomberuki, que se mostra bastante importante na batalha com a função que ele está ali de deter o Mr. Verne. Sem ele ali, o Ryunkyo ia ter que ficar encarando o Mr. Verne, o próprio Dai, e eles iam atrasar o feitiço. E resta saber agora que se esses monstros que o Zabueira trouxe vão ser páreo aí para o Crocodile, o Nova, personagens que são mais fortes. Claro que eu acredito que eles vão dar conta de derrotar a maioria deles, inclusive o grupo do Shio. Porém, eu quero ver aí se o Nova e o Crocodile vão dar conta. Aliás, falando no Crocodile, ele também teve uma boa participação e muito interessante a nova arma dele aí com feitiços, agora tornando o Crocodile mais poderoso do que ele já é. Só é uma pena que o Crocodile não faça parte do grupo dos discípulos do Avan. Eu temo que ele possa perder um tanto de espaço que ele teve no anime até então, que ele era bastante participativo. Talvez agora fique as coisas mais encarregadas e focadas realmente no grupo de discípulos do Avan. Esse episódio foi excelente, uma ótima adaptação que, na minha opinião, superou o mangá. E você, o que achou do episódio 66 de Dragon Quest Dino Daibu Can't Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.